Olá! Bora tentar entender uma coisa que está na cabeça de muita gente. Por que a política anda tão confusa, tão esquisita? Para a gente decifrar o presente, vamos precisar fazer uma viagem no tempo, mergulhar fundo nas raízes históricas que moldaram o mundo em que a gente vive hoje. Então, a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: por que a política parece tão estranha? Aqueles rótulos de esquerda, direita, parece que já não dão mais conta de explicar as coisas, né? E de onde vem toda essa raiva, essa onda populista que a gente vê em tantos lugares? Para encontrar as respostas, a gente precisa ir lá na origem de tudo. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Nossa primeira parada é lá no século XVII, com o filósofo John Locke. Ele é basicamente o arquiteto de uma ideia que se tornou a base do capitalismo moderno e do pensamento que a gente hoje chama de direita, a noção de que a propriedade privada é um direito natural. A lógica do Locke é até bem direta quando a gente para pensar. Ele dizia que quando uma pessoa aplica o seu trabalho a alguma coisa da natureza, sei lá, colher uma maçã ou cultivar um pedaço de terra, ela transforma aquele bem, que era comum a todos, em propriedade dela. É o trabalho que cria o direito, entende? A teoria dele se desenvolve em alguns passos bem lógicos. Ele parte da ideia de que a terra é de todo mundo, mas, para ela ser útil, as pessoas precisam poder se apropriar de partes dela, e o que legitima isso é o trabalho. Só que tinha um limite bem importante. Você só podia pegar o que conseguisse usar antes que estragasse. E aí surge o dinheiro. Como o ouro e a prata não estragam, o dinheiro meio que dribla esse limite, abrindo caminho para a acumulação de grandes fortunas. Esse é um ponto de virada fundamental na história. E como toda grande ideia, a de Locke gerou uma contrapartida poderosa. Vamos dar um salto no tempo para conhecer Karl Marx, o crítico mais feroz do mundo que as ideias de Locke ajudaram a criar e, claro, a voz fundamental da esquerda. E aqui está o centro da briga. Para Locke, a propriedade privada é a base da liberdade. Para Marx, é a própria ferramenta da exploração. Um lado vê um direito natural, o outro a origem da luta de classes. E é em torno dessa divergência que toda a política moderna vai se desenrolar. E olha, não tem como ser mais claro do que isso. Essa citação do Manifesto Comunista mostra a natureza radical da oposição de Marx. Não se trata de reformar o sistema, mas de abolir completamente a base do sistema, do Locke. É a tese contra a antítese, preto no branco. Certo, mas como essa briga filosófica se traduz na política que a gente conhece? Para nos ajudar nessa, vamos recorrer ao filósofo político Norberto Bobbio, que tentou entender o que, no fim das contas, ainda separa a esquerda da direita. E a resposta do Bobbio é de uma elegância incrível. Ele diz que, no fundo, tudo se resume a uma única palavra: igualdade. A postura de alguém diante da igualdade é o que define se essa pessoa está à esquerda ou à direita. A esquerda olha para as desigualdades como um problema que precisa ser resolvido, já a direita tende a vê-las como naturais ou até mesmo necessárias. Nas palavras do próprio Bobbio, essa distinção tem um núcleo irredutível, ineliminável. Não importa quantas vezes se declare a morte dela, esse debate fundamental sobre a igualdade sempre volta à tona. Sempre. Porque ele toca no centro de como a gente organiza a nossa vida em sociedade. Mas o Bobbio adiciona outra camada de complexidade. Não se trata apenas do que se acredita, mas de como se busca alcançar esses objetivos. Aí surge um segundo eixo: moderados versus extremistas. Moderados preferem a reforma gradual, o compromisso, a democracia. Extremistas, tanto de direita quanto de esquerda, veem a história como uma série de rupturas e tendem a ser antidemocráticos. É por isso que, às vezes, os extremos parecem se tocar. Com esse pano de fundo, vamos saltar para o nosso passado bem recente. Por décadas, um certo consenso político dominou o mundo ocidental. A filósofa Nancy Fraser chama isso de neoliberalismo progressista. E entender o colapso desse sistema é a chave para entender o caos atual. Mas o que é esse tal de neoliberalismo progressista? Pensa numa aliança que, à primeira vista, parece improvável entre o capitalismo financeiro, focado em globalização e desregulamentação, e as correntes mais liberais de movimentos sociais, como o feminismo e antirracismo, que são focadas em diversidade e reconhecimento. Essa aliança tinha duas caras. Por um lado, uma face progressista, que falava em reconhecimento, diversidade no topo, empoderamento individual. Por outro lado, uma face neoliberal, que cuidava da distribuição da riqueza, enfraquecendo a segurança econômica da maioria em favor dos mercados financeiros.
O resultado foi um vácuo político gigantesco, porque as comunidades que dependiam da indústria foram simplesmente abandonadas. E aqui está a contradição fatal. O sistema celebrava o sucesso individual e a diversidade nas altas esferas, mas, ao mesmo tempo, ao precarizar o trabalho e minar os serviços públicos, ele tirava a escada que permitiria à maioria das pessoas subir na vida. E o colapso desse consenso teve uma consequência direta: a onda populista que varreu o mundo. Quando o centro político deixa um vácuo, alguém sempre aparece para preenchê-lo. É quase uma lei da política. E duas forças principais surgiram para preencher esse vácuo. De um lado, o populismo progressista, como o de Bernie Sanders, que junta a crítica econômica antineoliberal a uma visão inclusiva de reconhecimento para todos. Do outro, o populismo reacionário, como o de Donald Trump, que também usa uma retórica antineoliberal, mas a mistura com uma política de reconhecimento excludente, nacionalista, que bota a culpa nos imigrantes e nas minorias. O pensador italiano Antonio Gramsci descreveu perfeitamente esse momento. Estamos em um interregno. A velha ordem, a do neoliberalismo progressista, está morrendo, mas uma nova ordem ainda não conseguiu nascer. E é nesse espaço de incerteza que os sintomas mórbidos aparecem. E quais são esses sintomas? A eleição de Trump, o Brexit, a ascensão da extrema-direita na Europa, o colapso de partidos que dominaram a política por décadas. Todos são sinais de que o velho sistema de crenças perdeu sua autoridade e estamos num período de profunda instabilidade. Então, o ponto crucial é este. O colapso da ordem recente nos jogou de volta para as perguntas mais fundamentais. O debate sobre propriedade e igualdade, que começou com Locke e Marx, não é mais uma questão acadêmica. Ele voltou com força total e está no centro das nossas batalhas políticas mais urgentes. E isso nos deixa com a pergunta final. A velha ordem está morrendo e os monstros desse interregno estão à solta. Mas o novo ainda pode nascer. A questão que vai definir nosso futuro é: qual será a nova ordem? Uma que aprofunde a inclusão e a igualdade ou uma que se volte para o autoritarismo e a exclusão? A resposta? Bom, a resposta está sendo escrita agora.